Queridos amigos, amigas, muito boa noite. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui compartilhando o ideal espírita. Que Jesus, nosso divino amigo, nos abençoe e nos guarde em sua paz. É com alegria que, a convite do Sr. Elcio, que coordena a reunião pública de segunda-feira na Associação Espírita Célia Xavier, apresentaremos o estudo à noite com o tema Jesus, o amor em ação. Antes, porém, pedimos ao Pai Maior que nos abençoe, que nos auxilie, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que trabalham na casa de Célia, para que nos auxiliem no entendimento do estudo da noite de hoje. Quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, em João, no capítulo 8, versículo 12, nós vamos encontrar aquele instante em que ele, Jesus, define com muita clareza a sua missão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João, capítulo 8, versículo 12. Mais adiante também, em João, já no capítulo 10, versículo 10, Jesus continua a demonstrar a sua missão sublime, entre nós, quando ele vai definir com muita clareza: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nessas duas passagens, nós observamos que Jesus define de maneira muito transparente porque veio até nós propor uma nova forma de viver, uma nova consciência, totalmente diferente e antagônica da consciência humana em que vivíamos e que provavelmente vivemos até hoje. Porque a consciência, nós costumamos dizer que consciência é uma maneira, é um modo em que nós enxergamos a vida. É como se fosse um óculos que nós colocamos para enxergar a vida. Então tem óculos que nos fazem enxergar de maneira mais próxima, tem óculos que nos fazem enxergar de longe, tem óculos colorido, tem óculos embaçado. Então o óculos, a consciência é como se fosse um óculos em que nós enxergamos a vida. E a maneira como nós enxergamos a vida, nós avaliamos as circunstâncias, as coisas e fazemos os nossos julgamentos. Julgamos as pessoas, julgamos a nós próprios, enfim. Nós nos movimentamos, nos posicionamos na vida em função da nossa consciência. Então, consciência é um estado em que nós nos movimentamos. Nós temos então a consciência humana, acima de nós temos a consciência crística, abaixo da consciência humana existe a animal, que nós conhecemos muito pouco, mas nós estamos hoje, como espíritos eternos, transitando na consciência humana, ou seja, uma fase que nós estamos passando, e Jesus veio aqui à Terra trazer para nós uma nova consciência, a consciência que ele vive, que é totalmente diferente e antagônica da consciência humana. Então, nessas passagens, deixa claro que fora dessa consciência que ele veio trazer, não existe vida no sentido espiritual. E Jesus vai mais adiante, quando ele define que estão mortos aqueles que se encontram mergulhados na consciência humana, e orienta a deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, quanto mais nos adentramos na consciência humana, cujo fundamento da consciência humana ainda é o egoísmo, mais nos afastamos da consciência crística. Não é nenhuma crítica em relação à consciência humana, é apenas uma fase, é uma característica. E nós diríamos que a consciência humana ela é importante, ela é fundamental, porque ele é o piso para que possamos adentrar uma nova consciência, que é a consciência crística. O que não, digamos assim, seria o ideal, é nós, já sabendo que existe uma nova consciência e que nós somos convidados por Jesus a viver essa consciência, buscar permanecer no estado consciencial em que nós nos encontramos. Porque a lei do progresso ela é inevitável. Ou nós mudamos, ou eles mudarão a cada um de nós. Porque a lei é de progresso, é inevitável. Então, também Jesus vai dizer de maneira muito clara que são cegos aqueles que vivem apenas uma vida material. E nos mostra quanto ao cuidado de um cego conduzir outro cego, pois ambos cairão no fosso. Então, dessa forma, a gente vai compreender que Jesus veio aqui à Terra trazer para nós uma nova mentalidade. Uma mentalidade completamente oposta à mentalidade humana.
Porque enquanto o fundamento da consciência crística é o amor, o fundamento da consciência humana chama-se egoísmo. Assim, Jesus estabeleceu como fundamento o amor, como norma de vida, como lei. Tanto é verdade que lá em João, já no capítulo 15, versículo 12, naqueles instantes finalísticos, né, com os apóstolos, ele vai definir de maneira muito clara: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito importante nós analisarmos essa passagem de Jesus, já que Jesus é o amor em ação, que é o tema proposto para o estudo dessa noite. Então, meu mandamento é este, ou seja, minha lei é este. Nós tivemos ao longo da história vários mandamentos, várias leis. Mas Jesus, que é o governador planetário, vai deixar para nós, sem destituir o mandamento antigo ou a lei antiga, vai trazer para nós uma nova lei, um novo mandamento, que inevitavelmente é superior aos demais. Sendo ele o governador planetário, todos aqueles que vieram antes de Jesus vieram como seus embaixadores. Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, vai deixar muito claro no livro A Caminho da Luz a ascendência de Jesus sobre o planeta Terra. Todos nós que estamos aqui mergulhados neste mundo, seja no plano físico, no plano extrafísico, fomos direcionados, somos entregues pelo Pai, por Deus, às mãos de Jesus, para que este ser de condição crística conduza o nosso processo evolutivo. Então ele vai dizer que todas as ovelhas que lhes foram confiadas, nenhuma se perderá, e que ele conhece nominalmente a cada uma de suas ovelhas, de maneira que todos nós estamos vinculados, estamos mergulhados no magnetismo amoroso do Cristo. E a ele está destinado a responsabilidade de conduzir o nosso processo evolutivo. Então, Jesus vai deixar muito claro, embora nós tivéssemos outros mandamentos, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e isso os judeus faziam, porque amar ao próximo como a si mesmo é amar ao próximo de acordo com o teu entendimento, de acordo com o que você imagina ser, dentro daquilo que você idealiza, dentro daquilo que você gosta. Isso era possível fazer e é possível fazer. Porém, vem Jesus e define: eu, porém, vos deixo o meu mandamento, ou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, já não é o amor na minha condição, é o amor na condição crística. É amar como Jesus amou. Então, aqui em João, no capítulo 15, versículo 12, Jesus deixa esse novo mandamento, superior aos demais, né, para que nós, então, ao amar na dimensão crística, consigamos atingir o objetivo final, que é a felicidade prometida por Jesus nas bem-aventuranças. Então a questão que nós vivemos na atualidade é que muitos de nós ainda não sabemos o que é o amor. Porque essa palavra amor, ao longo dos séculos, ao longo das existências, ela foi sendo utilizada pelos homens e deturpada no seu sentido profundo. Mas como a linguagem humana ainda é muito pobre, Jesus então utilizou a palavra amor para expressar esse sentimento. Mas amor no entendimento humano não tem nenhuma relação com o amor vivido e estabelecido por Jesus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai nos dizer que a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Ou seja, o nosso amor ainda ele é mesclado, misturado ainda com as nossas paixões, com o nosso egoísmo, muito distante ainda do amor verdadeiro colocado por Jesus. No livro Boa Nova também, de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, Humberto Campos vai nos narrar o encontro de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, com Jesus na casinha singela de Simão Pedro. Maria de Magdala era aquela mulher da história de que narra as tradições evangélicas, né?
possuída por 7 demônios, era mulher pecadora, que merecia, né, ser apedrejada em praça pública, enfim. Mas era um espírito que estava, de certa forma, já cansado das ilusões do mundo. E ela, então, através de uma de suas amigas, empregadas, domésticas, ela, então, vai e ouve uma mensagem de Jesus. E a partir daquele momento em que ela conhece o Cristo e ouve a sua mensagem, ela já não era mais a mesma. Ela muda totalmente a sua intimidade e a vida dela passa a ser uma aridez muito grande. Já o palácio em que ela habitava, que ela vivia, já não tinha mais eco na sua intimidade. E ela então, naquela ânsia, nessa busca desse sentimento, desse amor proposto por Jesus, ela deixa o seu palácio, toma de uma barca, atravessa o lago, até atingir a casinha singela de Simão Pedro. E pedimos aqui licença para ler a passagem de Humberto Campos, porque ela é muito bonita, e para que nós não percamos, né, a beleza dessa passagem, a gente vai pedir permissão para ler. Então ela pergunta: que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Vencendo, contudo, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Ou seja, ela já estava na casinha de Simão Pedro com Jesus. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar que como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam nos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Olha só, meus irmãos, o que é o amor? Com bondade infinita. Em momento algum, Jesus a julgou, a condenou. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E ela então replica: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus responde: Sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então aqui nós paralisamos aqueles que quiserem continuar lendo a passagem, ela é belíssima, no livro Boa Nova, Maria de Magdala, e Emmanuel, analisando essa personagem de grande importância na tradição evangélica e para todos nós, Emmanuel pergunta, por que Jesus não apareceu na ressurreição, após a sua crucificação? Por que não apareceu para Maria, a sua mãe, ou Pedro, a quem ele havia entregue o colégio apostólico, ou a João Evangelista, o apóstolo amado, e foi aparecer justamente para Maria de Magdala? Emmanuel vai dizer que foi para Maria de Magdala, porque nenhuma pessoa, nenhuma personagem do Evangelho foi capaz de violentar-se tanto a si mesmo para seguir Jesus quanto Maria de Magdala. Porque ela teve que romper com todo o seu passado, ela teve que ter uma luta tremenda a fim de vencer todas as suas tendências, todos os chamados para que ela mantivesse aquela vida palaciana,
E ela conseguiu, mesmo sendo, né, na condição de mulher, porque mulher ao tempo de Jesus não tinha, né, valor, havia um preconceito muito grande em relação à mulher, e ainda mais a mulher equivocada. Então ela teve que lutar contra a sociedade, contra o preconceito, contra todos, para seguir Jesus. E foi uma violência íntima muito grande a fim de seguir o Cristo. Então aqui Jesus vai dizer para Maria de Magdala, Maria Madalena, que o mundo viciou essa fonte, que é o amor, dizendo que os homens deturparam e viciaram a fonte de redenção do mundo, que é o amor. Então, muitas das vezes, meus amigos, nós costumamos, né, confundir o amor com gostar. E o amor não tem nada a ver com gostar, porque o gostar diz respeito às minhas escolhas, ao meu jeito de ser, aquilo que eu idealizo, as minhas preferências, né? Então eu gosto de fulano de tal porque ele pensa ou ela pensa como eu penso, a pessoa gosta das mesmas coisas que eu gosto, né? Compartilha com os meus ideais, torce para o mesmo time que eu torço, compartilha com meus propósitos, enfim. Mas se algum dia essa pessoa deixar de ser camarada, de compartilhar comigo os meus ideais, de pensar como eu penso, de me apoiar nas minhas iniciativas, eu deixo essa pessoa de lado. E o amor não. O amor, ele jamais abandona. Porque o amor ensinado por Jesus, ele independe de condição. Ou seja, um amor incondicional. Já o gostar não. O gostar está relacionado, está condicionado aos meus desejos. Está condicionado às minhas verdades. E todas as vezes que uma verdade minha é contrariada, eu sofro. Então, o amor verdadeiro, ele não cria condições. Ele ama independente. Nós podemos dizer que quanto mais nós gostamos de uma pessoa, menos nós amamos. Porque se o gostar é fundamentado no egoísmo, na verdade, eu gosto de determinada pessoa porque ela me dá prazer, ela me dá alegria. No dia que ela deixar de dar isso para mim, de atender meus interesses personalistas, eu abandono essa pessoa. Então, gostar não tem nada a ver com o amor. E já o amor ensinado por Jesus, ele extrapola os meus interesses. Ele extrapola a questão da personalidade. Tanto é verdade que Jesus vai definir que nós devemos amar os inimigos. Né? Lá em Mateus, quando ele define, aprendeste que foi dito aos antigos, né? Amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então Jesus nos ensina que nós devemos amar os inimigos, o que não significa que eu devo chamar meus inimigos para dentro da minha casa e oferecer uma festa para eles. Não é isso que o Cristo está dizendo. Então amar o inimigo é desejar todo bem a ele, é rejubilar-se com as vitórias dele, é oferecer a mão amiga quando ele precisar. Não significa necessariamente eu ter que conviver com aquela pessoa que não me inspira confiança. Então amar é ação, amar é uma atitude e que brota das esferas superiores. É Deus quem manda esse sentimento para nós, para que nós possamos praticá-lo, trabalhá-lo com todos aqueles com quem convivemos. Então vamos compreendendo que o amor no entendimento crístico é ação. A própria vinda de Jesus à Terra, ela deu-se por amor. Né? Se a gente considerar, por exemplo, Alcione, né, que é aquele espírito do livro Renúncia, para reencarnar aqui na Terra, nós sabemos que ela teve que sacrificar-se. Né? Durante décadas, o seu corpo espiritual ela foi se aproximando devagarzinho das esferas aqui do planeta Terra, a fim de mergulhar no orbe terrestre, em função da densidade vibracional, da diferença de vibração. Então, se Alcione teve todo esse sacrifício para mergulhar aqui no orbe terreno, imagine então Jesus, o Cristo, para materializar-se entre nós. Então, o próprio mergulho de Jesus aqui à Terra representa
essa renúncia representa a expressão de amor. Desde a manjedoura singela, a manjedoura simples, porque, imagine, ele sendo governador planetário, ele sendo, aquele responsável que formou o próprio globo terrestre, Jesus poderia escolher nascer em qualquer palácio, num berço de ouro, cercado, de todo conforto, de toda segurança. E, no entanto, ele escolheu um casal simples, humilde, uma dona de casa, Maria, um carpinteiro, e nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, ao lado dos animais, demonstrando que sem humildade não é possível conquistar a felicidade, que a humildade é a base, é o fundamento na conquista, inclusive, do amor. Então, desde a manjedoura singela até a cruz afrontosa, onde ele foi crucificado, todo o seu gesto, tudo aquilo que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo o que ele movimentou, foram expressões máximas do amor. De maneira que, se alguém quiser aqui no plano humano saber o que é amor, ou se já houve amor aqui na Terra, essa referência é Jesus. Só que Jesus não somente falou do amor. Toda a sua passagem pela Terra foi um hino ao amor. Ele não só falou, mas viveu o amor a ponto de tocar a intimidade de infinitas criaturas pela Terra em todos os tempos. E aqueles que foram tocados por este amor, na sua intimidade, deram a sua própria vida em nome desse amor. Os primeiros cristãos, por exemplo, se entregavam a própria vida nos circos romanos, das fogueiras, em nome desse amor de Jesus. E até hoje, a mensagem de Jesus ecoa ainda no nosso íntimo, só que o sacrifício que exige de cada um de nós na atualidade não é mais a entrega do corpo físico às feras, porque hoje nós não temos os circos romanos, as fogueiras ou as cruzes, mas nós temos as cruzes internas, nós temos que demonstrar o nosso amor a Jesus a partir da nossa capacidade de renúncia, dos nossos interesses personalistas. Às vezes saber se silenciar enquanto alguém nos joga uma palavra ferina, emitir um pensamento de paz, uma vibração de amor por aquele que às vezes, num acesso de loucura, de desespero, exaspera-se conosco. Então o que é exigido de nós na atualidade é essa capacidade de renúncia e de sacrificar o nosso interesse personalista. E isso tem sido um grande desafio para nós, o de abandonar as nossas certezas para abrir espaço para a verdade do Cristo em nossa intimidade. Mas Jesus também, meus amigos, vai colocar o amor como sendo o caminho. Quando ele define, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho para alcançarmos o que é a bem-aventurança ou a felicidade. Mas que caminho é este? Como realizar o caminho estabelecido por Jesus? Porque nós vamos encontrar em João Batista, que foi primo de Jesus, o seu precursor, aquele momento em que ele veio endireitar as veredas e preparar o caminho. Então o caminho está consubstanciado em Jesus. E nós temos as nossas veredas. Tanto é que João Batista vai dizer, endireitai as veredas, ou seja, nós temos que endireitar as nossas veredas tortuosas a fim de ajustar ao caminho proposto por Jesus. Porque não é possível seguir o caminho do Cristo mediante as nossas veredas tortuosas. Nós temos que ajustar a fim de seguir o Cristo. E Emmanuel, analisando essa questão do caminho, vai nos dizer no livro Pensamento e Vida que nós caminhamos pela nossa onda mental. Ou seja, então o caminho, no entendimento de Emmanuel, é a nossa onda mental. Como é que está a nossa onda mental? Porque a gente acha que seguir Jesus é fazer coisas. É óbvio, que nós temos que trabalhar. Mas se nós tomarmos o Evangelho de Jesus, se nós tivermos o cuidado de fazer a leitura do Evangelho sequencialmente, nós vamos observar que Jesus ele fala diretamente para a nossa intimidade. Ele não fala para o corpo físico. Jesus não veio, ele não se preocupou em reformar conceitos humanos.
ele vem falar diretamente ao espírito, vem falar diretamente à nossa intimidade. Então Emmanuel vai definir de maneira muito clara que pensamento, que caminho é onda mental. E nós vivemos, nós respiramos, nós transitamos, nós nos movimentamos a partir daquilo que nós pensamos. A nossa vida é construída a partir da nossa onda mental. E ele define então que o reflexo, no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, quando ele vai tratar sobre a mente, o Emmanuel vai definir que o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, que são válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, resumindo, sentindo nós pensamos e pensando nós falamos e agimos. E com isso nós construímos nosso destino de alegria ou de sofrimento. Então, muito cuidado, quando Cristo fala vigiar e orar, é nesse sentido, né? Nós vigiarmos os nossos sentimentos, que derivam os nossos pensamentos. Ou seja, nós temos que trabalhar as nossas bases. Então, nós vamos perceber, pela doutrina espírita, que o caminho mais curto para atingirmos a felicidade ou a bem-aventurança é o amor ensinado por Jesus. É o caminho mais curto. Existem outros caminhos em que nós podemos atingir essa felicidade, mas o caminho mais rápido de atingirmos a felicidade verdadeira é o amor ensinado por Jesus. De maneira que vale a pena experimentar amar. Vale a pena o sacrifício pelo amor. E enquanto Moisés vai estabelecer o não como regra no Velho Testamento, não roubar, não matar, Jesus estabelece o amor, pois ele entende que quem ama não mata, não rouba, não trai. Nós dissemos no início da nossa fala que o fundamento da consciência humana, ou seja, a base do fundamento, a base da consciência humana é o egoísmo. E o egoísmo é a antítese do amor. Nós vamos compreender que o contrário do amor não é o ódio, mas sim o egoísmo. E se Jesus então estabelece o amor como norma, como fundamento, como dissemos agora há pouco, lá em João, no capítulo 15, 12, e eu vos deixo um novo mandamento, ou seja, uma nova lei, e nós vamos então compreender que pecado é toda transgressão ao mandamento. Pecado é uma transgressão a uma norma. Então, pecado para Jesus significa desamor, significa não amor. Né? Então, o desamor ou não amor, ele se traduz no quê? No egoísmo, numa vida de egoísmo. Então, diante da mulher adúltera, por exemplo, que é no capítulo 8, narrado por João, quando aquela mulher equivocada é levada pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, e é colocada ali no centro da praça, para ser apedrejada, e eles colocam a mulher no meio da praça, e pergunta a Jesus o que deveria fazer, porque a lei de Moisés mandava que tais fossem apedrejadas. Qual que era a opinião, qual que seria a decisão de Jesus? Na verdade, eles queriam colocar o Cristo em contradição. Porque se Jesus dissesse que não era para apedrejar a mulher, ele estaria contra o mandamento de Moisés, contra a lei. Se ele dissesse que era para apedrejar, ele estaria contra o seu próprio fundamento, que é a lei do amor. Então, qual foi a resposta de Jesus? Jesus responde com a outra pergunta. Ele sempre usava essa metodologia. Aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Como todos aqueles ali que estavam naquele momento representando ali todos nós, estavam carregados, pesados de pecados e de erros, nenhum daqueles que estavam ali tinha condições de apedrejar aquela mulher. E ela então levanta-se, Jesus aproxima-se dela, de maneira muito fraterna e amorosa, pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Nenhum deles te condenou. Eu também não te condeno, disse Jesus. Vá
e doravante não peques mais. E mais adiante, Jesus, no diálogo com os apóstolos, vai definir que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É interessante que Jesus não apoia a atitude da mulher, falando, você está certa. Ele não disse isso, né? Mas ele também não condenou. Vá e de agora em diante não peques mais. Mas como nós dizemos agora no início, o pecado por Cristo não era o comportamento humano, não era se a mulher havia estabelecido relação sexual antes ou depois do casamento. Mas o pecado para o Cristo é exatamente uma vida de egoísmo. É como se ele dissesse, vá e saia dessa vida de egoísmo. Jesus não veio aqui à Terra reformar comportamento humano. Em momento algum, Cristo não gastou um minuto do tempo dele para reformar conceito humano. Se casamento é válido só no civil, se casamento é válido só no religioso, ou se tem que ser no civil, no religioso, porque ele sabe que comportamento humano muda a todo momento. Então Jesus não veio reformar a prática humana. Todo o seu evangelho é voltado para o espírito, para a nossa intimidade, para como é que anda o meu íntimo. Então, quando ele fala para a mulher, vá e não peques mais, ele está dizendo, vá e saia dessa vida de egoísmo, porque todo aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Então, Jesus veio falar ao nosso coração, ao nosso íntimo, e veio demonstrar de maneira muito clara que quanto mais nos apegarmos à matéria, à nossa personalidade, ao amor que nós temos, né, à nossa personalidade, mais nós nos afastamos de Deus, do nosso Pai. Porque nós nos esquecemos de que nós somos espíritos. Nós não somos seres humanos. O ser humano, na verdade, é uma condição temporária que o espírito utiliza a fim de viver uma personalidade aqui no plano humano para viver uma prova. Prova que o espírito escolheu lá no mundo espiritual. Mas, ao nos confundirmos com a personalidade, nós invertemos a nossa consciência e nós achamos que somos seres humanos e que temos um espírito. E ao inverter essa consciência, esse conceito de identidade, nós corremos o risco de sofrermos, porque tudo aquilo que diz respeito à matéria foge pelos dedos. Tudo aquilo que diz respeito à personalidade é passível de mudança, de perda, né? Então nós vamos compreender que a personalidade humana, por mais bonita que seja, por mais títulos que tenha a pessoa aqui no plano humano, é uma ilusão. O Emmanuel vai definir. O que é ilusão? É tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Então, o ser humano tem data de início e data de fim. Então, nós não podemos, nós somos espíritas, todo dia nós temos que estar sempre relembrando esse aspecto de que, por mais que eu goste de minha personalidade, por mais que eu goste, né, dessa minha roupagem, e realmente nós devemos ter todo o zelo e cuidado com ela, porque isso é um empréstimo divino, mas nós não somos a roupa, nós não somos a personalidade. Estamos temporariamente passando por essa personalidade. Hoje nós estamos nas condições de pais, amanhã seremos nas condições de filhos, podemos inverter, inclusive a própria sexualidade. Quando Kardec pergunta, são os mesmos espíritos, né, que ora vestem corpos masculinos e femininos? Sim, são os mesmos espíritos. O Chico Xavier dizia para o Arnaldo Rocha que de em torno de 13 em 13 reencarnações não mudamos de polaridade sexual. Porque é necessário experimentar, né? Na masculinidade, nós aprendemos algumas coisas que somente a vivência na masculinidade nos permite, assim como também no campo da feminilidade. Como o anjo seria a depuração dessas duas polaridades, não há nenhuma sobre a outra, é necessário então que o espírito experimente cada uma dessas polaridades, ou no campo da masculinidade, ou no campo da feminilidade. Então, meus amigos, o que nós queremos deixar de maneira clara é que todos nós, queiramos ou não, estaremos todos caminhando para a vivência desse amor vivido por Jesus. E nós estamos agora, nesses dias, né, interessante, muito rico, né, que nós estamos relembrando os momentos finalísticos da passagem de Jesus pela terra, naquele momento de sua crucificação.
a humanidade, né, ainda sem compreender a mensagem da cruz, porque segundo Paulo de Tarso, né, vai definir muito bem claro, né, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, ou seja, para aqueles que estão mergulhados na consciência humana, jamais vai compreender a mensagem da crucificação. Né? Mas a humanidade até hoje julga e condena a atitude de Judas. Mas nós que já aprendemos pela doutrina espírita, né, vamos compreender que tudo aquilo que aconteceu com Jesus estava previsto pelas profecias. O próprio Cristo vai afirmar na última ceia que ele seria levado à crucificação e traído por aquele que convivia com o seu grupo apostólico. Ele deixa muito bem claro: aquele que mete a mão no prato comigo há de me trair. Então devemos entender que tudo isso representou um símbolo e uma lição para todos nós, que mesmo sendo traído, julgado, condenado, abandonado pelos amigos, mesmo assim é possível amar. Em nenhum momento Jesus condenou ou criticou a deserção dos amigos, a negação de Pedro ou a traição de Judas, mas ao contrário, ele amou-nos de tal maneira que a sua atitude vigorosa foi capaz de mexer com a nossa estrutura íntima, para que a gente possa reconhecer que sem esse amor verdadeiro não será possível a conquista da felicidade. Então a mensagem do perdão de Jesus na cruz foi o ápice desse amor crístico para a humanidade. E o amor apresentado por ele vem alterando, né, a nossa intimidade. E já caminhando para a finalização dos nossos conceitos acerca do amor, né, de Jesus, que é o amor em ação, nós gostaríamos de analisar a mensagem de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é o último capítulo, né, em que ele vai falar exatamente do amor. Né? Emmanuel vai dizer que o amor puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Porque nós vivemos num processo de reflexão. Nós recebemos de Deus esse amor e esse amor é refletido para o próximo, se nós somos capazes de refletir esse amor. Então, segundo Emmanuel, o amor brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Emmanuel vai dizer que o amor surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que apareceram no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Então o amor é como se fosse esse cimento que mantém coeso todo o universo. Nós vamos perceber que o egoísmo é a antítese do amor. Nós, na nossa consciência, nós nos vemos separados de Deus. Quando Cristo fala assim, eu e o Pai somos um, é essa unidade que o amor faz com que a criatura se integre e se entrega ao Criador. Nós ainda vemos Deus separado de nós. Nós nos vemos uns aos outros separados de nós. Mas na consciência Krishna não existe isso. Todos nós somos uno. A dor do outro, a dor do próximo, também me afeta. Eu não consigo ser feliz vendo a infelicidade do próximo. Quanto mais elevada a criatura, quanto é mais elevado o espírito, mais ele amplia essa capacidade de entendimento do que significa família. Já não é mais somente aquelas pessoas restritas entre quatro paredes no âmbito do nosso ninho doméstico, mas a família se estende para toda a humanidade. E Emmanuel, então, continua: vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Ou seja, Deus, Jesus, respeita a decisão de cada um de nós. Aguarda pacientemente a nossa adesão.
assim como o filho pródigo que se afasta da casa do pai e depois ele cai em si, reconhece seu equívoco e volta para o pai representando Deus ou Jesus. Mas, durante todo o seu percurso em que ele saiu da casa do pai e retornou, em momento algum ele deixou de ser filho de Deus. Deus jamais deixou de reconhecê-lo como sendo seu filho. E nós temos então que respeitar o nível de entendimento e de compreensão de cada um. Cada um está na luz que lhe é própria. Então, vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore com que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. Olha que beleza, o que é o amor? Né? Na mesma árvore em que Deus permite agasalhar um passarinho indefeso, também agasalha a serpente com suas garras de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determina estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor pelos tramos, sem prazo, o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Isso é muito importante, esse parágrafo, ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, nesse flagelo, né, que nós consideramos sendo flagelo, mas na realidade são recursos que a providência divina vem utilizando no processo de adiantar o progresso da humanidade, né, que é essa pandemia do coronavírus. E nós sabemos que a Terra está passando por um momento, né, de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, por esse parágrafo aqui, nós vamos compreender, como diz André Luiz, que Deus não usa de violência, mas usa o tempo para educar a seus filhos. Tem uma pergunta feita a Chico Xavier para uma repórter lá de Goiânia, eu não me recordo o ano, mas a pergunta que é feita ao Chico é se os espíritos, né, que estão voltados ao mal, eles serão recambiados imediatamente para mundos inferiores. Se eles não terão outras oportunidades de reencarnar aqui na Terra. E o Chico, olha, é Emmanuel que está respondendo. Né? E o Emmanuel responde para o Chico que esse processo de transição não ocorrerá antes de 2990. Ou seja, é um processo lento, é um processo gradativo. Nós teremos outras oportunidades ainda, né, de retorno ao planeta Terra, a fim de continuarmos nosso processo evolutivo. Então essa seleção ela vai se dando gradualmente, ela vai se dando paulatinamente. E não serão todos os espíritos, que se for deixar aqui na Terra somente espíritos voltados ao bem, praticamente não vai sobrar quase ninguém. Quando a gente pega, por exemplo, lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai falar dos capelinos, né? Aqueles espíritos que não puderam mais conviver naquele mundo, em função das suas emoções, das suas inclinações ainda voltadas, né, para o mal, porque Capela, né, um dos orbes de Capela, a semelhança da Terra, estava passando para um mundo de regeneração. E o Emmanuel vai dizer que alguns milhares de espíritos que estavam lá, milhares, ou seja, existiam bilhões de espíritos, desses bilhões, alguns milhares, mas eram espíritos influenciadores de massas. Então, na realidade, o que está sendo recambiado neste momento para outros mundos inferiores? São aqueles espíritos influenciadores das massas.
Sabe aqueles espíritos que colocam músicas, né? Produzem músicas de baixo nível, que retratam, né, a sensualidade, a obscenidade, e conseguem arrastar multidões de pessoas? Então esses não terão mais oportunidade. São esses influenciadores de massas. Ou aquele escritor fecenino, né, que escreve livros baixos, vis, e que influenciam milhões de jovens. Ou aqueles cineastas, políticos, influenciadores de massas. Então, isso dá aos milhares. Ou seja, à medida que esses espíritos serão recambiados para outros mundos, outros mergulharão aqui no orbe e servirão de referência para nós, mas são espíritos mais evoluídos. Então, as nossas referências serão outras. Nós teremos outras influências. E assim vai se dando, né, o nosso processo evolutivo. Pois bem, então o Emmanuel complementa, né? Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui ou ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra, para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Portanto, meus amigos, vale a pena amar. Ainda mais no momento em que nós estamos passando, de aferição de valores, em que nós somos convocados a dar o nosso testemunho, nós temos por dever, pelo conhecimento que já possuímos, pelas luzes que já detemos, pela informação que já está disponibilizada para cada um de nós, o dever de ser, aonde estivermos, no ambiente que estivermos, um referencial, um ponto de luz para auxiliar a todos aqueles que estão em desespero, para todos aqueles que estão em sofrimento, nesse momento de transição difícil por que passa a humanidade terrestre. Fica aqui o nosso convite, o nosso abraço fraterno, desejando-os a todos muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos.